agradecendo sempre a Jesus as nossas oportunidades e que hoje estamos aqui todos reunidos em seu nome. Lembrando novamente, ressaltando o estudo da Dona Luzia, o que queremos, quais mudanças estamos dispostos a fazer em nossas vidas, porque faz muito sentido a teoria e a prática. Teoria nós adquirimos aqui, adquirimos pelo meio da mídia, ou os livros, mas e a prática? A prática se faz necessário. É essa a diferença que Jesus nos explica. Por quê? Jesus não escreveu nem sequer uma linha. Ele exemplificou todos os ensinamentos. Ele se aproveitava da situação em que estavam acontecendo, os acontecimentos da época, e sempre exemplificava, ele mostrava a todos a maneira correta de agir, de pensar e principalmente falar. Então, quantos de nós estamos dispostos também a essas mudanças que o próprio Mestre nos aconselhou? Não um livro está nos dizendo, é o Mestre, é Jesus. O Evangelho é Jesus falando conosco. Quais as diferenças que temos diante da vida, do entendimento? Que ponto nós precisamos mudar? Cada um sabe de si. A reforma íntima se faz necessária a todos nós, toda criatura, se quiser adquirir um pouco de paz, de tranquilidade, de harmonia num todo, sentir-se bem. Ah, Marcelo, mas eu estudo. Ótimo. Mas, meus irmãos, conhecimento guardado não resolve nada. Nós temos que agir. Por mais pequenos atos que sejam, que a gente pode até achar, isso é uma besteirinha. Não, é um ato. É um ponto na nossa vida. É algo que estamos fazendo, seja de bom ou de ruim. Então, o que estamos dispostos a fazer? O que estamos dispostos a abrir mão? Quais sacrifícios? Precisamos ser pregados numa cruz para aprender? Não. Jesus também já nos exemplificou que não precisamos ser pregados numa cruz para adquirir a redenção, mas temos que carregar a nossa cruz, porque cada um sabe de si, cada um sabe das dificuldades, principalmente dificuldades essas em mudança. Embora achemos que não, pessoas estão prestando atenção nos nossos atos. Meus filhos, sim, claro, seus filhos, nossos filhos, mas também aquelas pessoas que a gente nem imagina, nós estamos servindo de exemplo, que não tem nada a ver com nossa família, com sanguínea, nem nada, estão prestando atenção conosco, e estão aprendendo. Por quê? Porque às vezes se tomam de exemplo, nos tomam como exemplo. Diferentes razões, ou porque simpatizou, né? Ou porque gostou de uma coisa que a gente fez, e é por assim a pessoa passa a prestar atenção. Então veja a responsabilidade que cada um cristão tem em si. Como colocar em prática o Evangelho e influenciar pelo menos uma pessoa, para o lado do bem, do amor, de Jesus, já é uma glória. Quanto estamos nos esforçando para isso? As mudanças.
Jesus nos explicou humildade, tolerância e perdão, necessários para a nossa convivência e permanência em paz aqui no planeta Terra. Humildade, tolerância e perdão. Mas eu sou humilde, Marcelo, tolerante e perdoo a todos. Tá demonstrando isso? Ou a gente está só guardando? Não é para levantar bandeira, né? Sair propagando aos quatro ventos, eu perdoei. Não. Mas é o exemplo, meus irmãos, em coisas sutis no nosso cotidiano e que a gente não presta atenção, tanto para o bem como para aqueles atos não tão bons assim. Atos que eu digo, ato, pensamento e palavra. Perigosíssimo. A humildade, por quê? Da gente compreender que nós não somos detentores de nada. Nós ainda não sabemos de nada, somos simples e ignorantes ainda. Por isso estamos aqui encarnados no planeta Terra, para aprender. Tolerância, junto com a indulgência para com o próximo, com as imperfeições alheias e também com as nossas próprias imperfeições, aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Temos que ter tolerância. Como rogar a alguém que compreenda as nossas dificuldades, nossa maneira de ser, de agir, se a gente não tolerar o que aquele irmão do nosso lado está fazendo? Ele tem o tempo dele e nós temos o nosso. Assim vale para a vida, assim vale para a religião, assim vale para os negócios. Tudo. Tolerância. Quanto estamos sendo tolerantes? E quanto estamos demonstrando isso? E o perdão? O perdão. Tema que nos aflige sempre. O perdão. O perdão e o perdão. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a perdoar. A verdade, meus irmãos, é essa. Nós podemos dar um falso perdão, mas aquela mágoa sempre fica ali guardadinha dentro de nós. E cada momento que recordamos do evento, volta aquilo tudo na nossa cabeça, o sangue ferve, os pensamentos se conturbam. Será mesmo que perdoamos? Mas lembremos da oração dominical: perdoar assim como nós gostamos de ser perdoados. Queremos perdão, mas será que estamos perdoando? Não preocupemos com se Deus ou Jesus ou se os nossos benfeitores, se algum momento de nossas vidas nós fizemos ou falamos ou agimos de uma maneira errada e que isso possa ter magoado a Deus. Será que Ele vai me perdoar? Ou o meu benfeitor? Não, meus irmãos, a gente não precisa se preocupar com as divindades, porque eles não se ofendem com a nossa imperfeição. Nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos de jornada, nossos irmãos que estão aqui junto conosco, convivendo na sociedade, na família, no trabalho. Será que estamos botando em prática esse perdão que cansamos de ouvir?
Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele a sós. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Será que fui eu que gerei a mágoa entre os dois? Ou foi ele que gerou? E o que importa isso? O que importa é que houve o atrito, o conflito. E se não houver perdão, estaremos o quê? Unidos a Ele. Então o perdão, meus irmãos, além de tudo, liberta. Mas será que estamos praticando isso? Sinceridade, sejamos sinceros conosco mesmo. Temos que avaliar se existiu uma situação entre dois seres, os dois têm opiniões divergentes e se desentenderam. Quem está errado? Os dois. Por que se desentenderam? Nós não viemos ao planeta para isso. Nós não encarnamos para viver em desavença. Nós viemos aqui exatamente pelo contrário, para nós aprendermos a nos convivermos uns com os outros em harmonia, em paz, em sentimento fraterno, auxiliando-nos mutualmente. Então, de que vale a gente expor o erro alheio só porque a gente tem uma desavença com a pessoa? Não, gente. Será que seria legal se fosse ao contrário? Mas o que ele fez a mim foi muito pior, não sei o quê. E se fosse ao contrário? Será que nós não faríamos algo muito mais pior? E puxando um pouco mais a fundo do assunto, em outras vidas, será que não fizemos coisas bem mais piores do que fizeram conosco? E que hoje estamos tentando resgatar isso com esses irmãos que temos desavença. Então não podemos somente nos direcionar a essa vida, porque nós não fomos criados nessa vida. Nós somos criaturas milenares, onde erramos muito, onde muitos erraram conosco também. Mas enquanto houver a mágoa, isso vai continuar se arrastando por mais encarnações. E quanto tempo queremos guardar isso conosco? Se nós almejamos paz, o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então não queremos paz? Façamos a paz. Isso nos arremete, inclusive, ao questionamento de Pedro para com Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o irmão que errou contra mim? Até 7 vezes? Jesus então, como todos sabem, a resposta: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O Cristo nos diz isso. Ou seja, o perdão é em todos os momentos. O que ele quis dizer? Todos os momentos. Perdoar a falta alheia. Por quê? Porque nós também pecamos. Nós também erramos. E vamos errar ainda. E será que a gente não merece, quando a gente erra, o perdão dos outros? Então, se rogamos o perdão alheio, por que não vamos perdoar? Com isso, Jesus aproveitou a parábola e anunciou a parábola do devedor cruel. Muitos dos irmãos aqui já conhecem, mas eu vou aqui rapidamente falar a parábola aqui para a gente
relembrar. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. A parábola: por isso o reino dos céus compara-se a um rei que quis acertar as contas com seus servos. Tendo começado a fazer as contas, apresentou-se um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo este com que pagar, o patrão mandou que fossem vendidos ele, sua mulher e filhos, e tudo que possuía, para saldar a dívida. O tal servo, porém, lançou-se aos seus pés, suplicou-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te restituirei. Então o Senhor, compadecido desse servo, deixou-o livre e perdoou-lhe a dívida. Assim, tendo saído, esse servo encontrou um de seus colegas que lhe devia 100 denários. E, lançando-lhes as mãos, estrangulava-o e dizia: paga o que me deves. E o companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que tudo te darei. Assim como ele fez com o mestre dele. Ele, porém, não quis. Foi e fez que o lançassem na prisão até pagar a dívida. Ora, os outros companheiros, vendo o que se passava, constritaram-se muito e foram contar ao patrão todo o sucedido. Então o Senhor, chamando-o a si, disse-lhe: servo mau, eu te perdoei a dívida inteira, porque me pedistes. Não devias, portanto, também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu me compadeci de ti? E cheio de ira, o patrão ordenou que o entregassem em mãos dos algozes, até pagar a dívida toda. Assim também vos há de tratar meu Pai Celeste, meu Pai Celeste, se de coração não vos perdoardes mutualmente. Então, para quem não conhecia a parábola, vejam então o grande exemplo, do que a gente estava conversando. Meus irmãos, ele devia, só para os irmãos terem uma ideia, 10.000 talentos. E o amigo dele lhe devia 100 denários. 10.000 talentos equivale a 100 milhões de denários. Os irmãos têm uma ideia da dívida. Lógico que Jesus colocou a parábola numa maneira espiritual para que todos compreendessem a importância do perdão. Mas é só para os irmãos terem uma ideia que mesmo se esse servo que devia os 10.000 talentos, se ele vendesse tudo, ele não ia pagar nem metade do que ele devia. Entende? Então a mensagem é totalmente espiritual para a nossa reflexão. Porque rogamos a misericórdia divina, porque somos bons, mas na hora de testemunharmos as bênçãos recebidas, nós negamos ao próximo as mesmas bênçãos que recebemos. É comumente, acontece muito, porque somos imperfeitos, estamos aprendendo a isso. E como disse, o estudo da primeira parte, com a irmã Luzia, é exatamente isso. A prática. Consigo fazer isso da noite para o dia? Não. Talvez leve meses, anos. Mas se nós, meus irmãos, não tivermos a persistência e a vontade e a coragem de começarmos agora, nos nossos pensamentos, a perdoar os irmãos que temos desavenças, pode ser tarde demais amanhã. Vejamos a importância disso tudo. Então,
Se não perdoamos nossos irmãos de convivências, não seremos perdoados. É a ação e a reação. Todos já conhecem ação e reação. O que fazemos, volta. Não perdoei uma vez, não serei perdoado duas, ou quem sabe três. Não perdoo uma encarnação, talvez não seja perdoado em duas ou em três. E assim, aqueles que nós não temos simpatia, não temos vontade nem de pensar, ficamos ligados a ele. Então, até de uma maneira mais inteligente, por assim dizendo, a gente perdoa para se desligar, meus irmãos. Porque volta, experimenta fazer a experiência, começa a pensar na pessoa e no acontecimento, volta aquilo tudo na hora, mas na hora. É muito fácil. Então a gente tem que treinar, tem que se esforçar. Jesus não vai colocar a mão na nossa fronte e falar: pronto, agora você tem o dom do perdão. Por quê? Sabe por quê? Porque não foi assim com ele também. Ele se esforçou, ele aprendeu. E é por isso que ele nos serve de exemplo, porque ele já passou por todas essas dificuldades que nós estamos passando hoje. E já se passaram mais de 2000 anos, e nós ainda relutamos em escutá-lo, em segui-lo, em fazê-lo, introduzi-lo nas nossas vidas, diuturnamente. Aqui, o autor do livro faz até uma expressão: é necessário um novo comportamento. Olha que estudando a Luzia. É necessário um novo comportamento em que o perdão seja a nossa bandeira de luz. Novo comportamento. Porque a gente não percebe, meus irmãos, que às vezes, muitas das vezes, as dificuldades que nós estamos passando hoje é porque nós relutamos em mudar. Mas esquecemos que o que nos trouxe até hoje as dificuldades foi a nossa maneira de pensar, de agir e de falar. Então, como teremos mudança na nossa vida se nós não mudarmos? É simples, é matemática, é impossível não acontecer. Então, a parábola também fala sobre o juízo, né? Que é uma exortação e um vigoroso alerta. Alerta, porque nós, infelizmente, ainda achamos que somos juízes da primeira vara do Tribunal Supremo da Divindade, em que podemos apontar o dedo para o próximo e o próximo não pode apontar o dedo para a gente. Somos os juízes. Então, por isso é que ele adverte, é um alerta, exortação. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque ao longo de nossa trajetória, nas diversas reencarnações, acumulamos dívidas altíssimas com a providência divina. Aqui, sem contar o próximo. As duas medidas de Deus para governo do mundo fazem-se sempre presentes: a justiça e a misericórdia. Justiça e misericórdia. Jesus, porém, ensina que a medida da misericórdia vale também para o julgamento. A grande questão é: quando Deus usa mais a medida da justiça ou da misericórdia? Dependerá de quem? De nós mesmos.
de o que estaremos emanando para o ambiente, para a humanidade, para o próximo, para a nossa casa, nosso trabalho. Então é da mesma maneira, é a causa e efeito. Do que maneira nós estamos agindo, pensando e falando, é assim que seremos. Eis assim o juízo. Então nós temos que ser sinceros, meus irmãos, conosco mesmo, identificar nossas próprias faltas, reconhecê-las e compreender que nós somos falhos. Todos nós temos imperfeições, temos nossos defeitos. O único perfeito que esteve entre nós padeceu na cruz. Jesus, o único perfeito. Então, quanto estamos nos empenhando a mudanças, aos exemplos? Exemplifica e guarda para ti, não precisa divulgar. Com o tempo, com o passar do tempo, as pessoas verão isso. As pessoas verão isso em nós. Ah, mas o irmão não quer me perdoar. É uma pena, mas faça a sua parte. Perdoe você. Se ele não quer te perdoar, um dia, uma encarnação, ele irá te perdoar. Mas o importante é o quê? Que nós façamos a nossa parte. Não ficar esperando a pessoa, ela que tem que pedir. Não. Quem dá o primeiro passo é o mais corajoso, é o que está mais buscando mais a felicidade, é o que está mais ligado ao Cristo. Orgulho, meus irmãos, não leva a nada, só tristeza, só tristeza. Então, voltando, lembremos da humildade de que Jesus nos recomendara. Mas eu não quero fazer papel de bobo. Você está se importando com o que os outros estão pensando? É esse o problema? A gente tem que se importar o que Deus pensa de nós. E o que o outro está pensando, que importa? Ele vai te julgar? Ele vai ser seu juiz? Se ele falar bem ou mal de você, o que vai mudar na sua vida? Mas o que você falar, pensar ou agir, isso sim vai fazer diferença na nossa vida, na nossa própria vida. Então a doutrina espírita nos ensina a lei de causa e efeito, lógico, sempre seguindo os passos de Jesus e nos explicando da maneira mais simples possível de como podemos segui-lo. Dar para receber, amar para ser amado, perdoar para ser perdoado. À medida com que medirdes, será medido. Assim, se perdoarmos, entraremos em sintonia com a frequência do perdão. Caso contrário, saímos da faixa do perdão e caímos na faixa da cobrança. E, portanto, também seremos cobrados. Do mesmo modo, com misericórdia, seremos alcançados por sua mão, a mão divina. A vida responde na medida da semeadura. O que estamos plantando, a gente conhece já a história da lei da semeadura, da parábola do semeador. Aqui ele fala o que eu já falei anteriormente. Deus não precisa perdoar nada conosco, porque Ele não se ofende com o que fazemos de errado.
Só que a nossa consciência não nos deixa tranquilos quando fazemos algo de errado. Só que a gente fala que é Deus, que é Jesus. A gente não fala que somos nós mesmos, que não estamos nos perdoando pelas nossas faltas. Jesus, ao recomendar que Pedro deveria perdoar 70 vezes 7 vezes, ensinou o perdão contínuo, isso é, o tempo para esquecimento é nulo, ou seja, o perdão tem que ser sempre instantâneo. Quem não perdoa, guarda o ressentimento, baixa suas vibrações mentais e revive sempre a situação. Assim, por isso, no Sermão da Montanha, Jesus afirmou: se tiverdes apresentado tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois apresenta a tua oferta. Então não adianta a gente ofertar as coisas às divindades se a gente não se conciliar com as nossas desavenças, nos desafetos. Reparem a importância disso. Por isso que se fala tanto de perdão, perdão, perdão. É uma simples fechada no trânsito de um desconhecido, a gente perde a estribeira. Perdoa ele, deixa ele fazer as barbaridades dele, reduz o carro, deixa, afasta e perdoa pelo erro que ele cometeu. Acabou, morreu o assunto. Não pensa mais naquilo. Ah, mas ele quase bateu em mim. Pode sentir, olha, o sangue ferve, a cabeça começa até a latejar de tanta raiva. Isso faz mal, gente. Afasta, deixa ir embora. Não vai atrás para buzinar, para fechar, dar o troco. Isso é perdoar, isso é perdoar. A gente fala, a gente escuta às vezes, os ensinamentos, a gente imagina umas coisas grandiosas, coisas que totalmente fizeram diferença na nossa vida, que a gente, a coisa grandiosa que a gente tem que perdoar, que vai ser... Não, gente, a vida é feita de coisas pequenas, e nós somos um amontoado de coisas pequenas, por isso se torna grande. A gente não percebe, a gente acha que tem que ser uma coisa grandiosa para fazer um efeito. Não, são coisas pequenas no nosso dia a dia, pequenos pontos, pequenas vírgulas. É assim que a gente vai se formando, se reeducando, trabalhando o quê? Na nossa reforma íntima, na nossa mudança, para que a gente amanhã obtenha um resultado melhor da vida, consiga adquirir a felicidade tão desejada, a harmonia. É difícil? É, para alguns sim, para outros não. Cada um tem as suas dificuldades. Não se trata só de perdão às dificuldades da humanidade, O orgulho, sim, o egoísmo, mas tudo são filhos do orgulho, do egoísmo. Egoísmo, porque a gente pensa só em nós. Como eu havia citado o carro, a fechada do carro, a gente não sabe o que está acontecendo no outro carro. E se a pessoa ali está desesperada, precisando de qualquer jeito chegar no hospital ou na casa de alguém que está precisando da ajuda dela? Entende? A gente não sabe. Mas a gente não, a gente já julga. Olha aí o jeito que está dirigindo. Aí quando a gente faz a barbaridade, todo mundo faz, o que tem problema? Eu também vou fazer. Tá certo? Então é assim, é certo? Não, gente? É o exemplo. Cadê o exemplo?
Para finalizar, então, a psicologia tem procurado recuperar o tempo perdido, vejam só, o tempo perdido, e tem realizado muitas pesquisas sobre a importância do perdão na qualidade da vida humana desde os anos 70. Temos a certeza de que o processo civilizatório da humanidade só ocorreu devido ao perdão. Muita coisa mudou de lá para cá, mas muita coisa ainda precisa ser mudada. E o que é? A gente mudar o outro? Não. Primeiro vem a conscientização, a inteligência, a razão. Depois vem a emoção, o espiritualizar, a verticalização da alma, a nossa ascensão espiritual, enfim, o que a gente quiser, o termo que quiser usar, ou seja, nós nos elevarmos um pouquinho mais, porque a inteligência já foi, sabemos da necessidade aqui, que está falando, o perdão é necessário, então ponto, comprovado isso, comprovado cientificamente, e agora é a nossa parte, fazer, porque só saber que o perdão é bom para a gente não resolve nossos problemas. A gente tem que praticar. Então, meus irmãos, aos poucos, a gente vai aprendendo a perdoar. Ninguém vira santo da noite para o dia, né? Dormiu imperfeito, acorda anjo. Mas a gente tem que trabalhar nossos sentimentos, vigiar nossas palavras e pensamentos, e as nossas ações voltar sempre para o bem, que se o que formos fazer, falar ou pensar, seja só bom para nós. A gente tem que refletir um pouco mais. Agora, se for bom para todos, aí sim nós estamos no caminho certo. Perdoemos, meus irmãos. Sigamos sempre os exemplos de Jesus, porque sempre teremos alguém espelhando em nós. Vejamos a nossa responsabilidade uns para com os outros, assim como nós muitas vezes gostamos e seguimos exemplos de alguém que simpatizamos, que achamos bonito, que às vezes nem conhecemos. Existem também pessoas que vão fazer o mesmo que nós. Veja a responsabilidade. Então, de quem é a responsabilidade de mudar o mundo? É Jesus? É Deus? Não, a responsabilidade é nossa, meus irmãos. Porque quando nós mudamos, o mundo passa a ser diferente. Se mudamos para o bem, o mundo passa a ser um lugar melhor para se viver e se conviver. Se mudamos para o mal, teremos sérios problemas na nossa convivência. Que Jesus nos abençoe, que nos traga paz e harmonia necessária para que nós compreendamos e sigamos sempre os seus exemplos. Então vamos agradecer a Ele, a todos os ensinamentos, em especial aos estudos da noite, o Teu Evangelho abençoado, Senhor, que se nos serve sempre de guia para nossas vidas. Que a Tua luz e o Teu amor possam sempre nos envolver e os Teus exemplos possam nos guiar na nossa trilha da nossa eternidade. Obrigado aos queridos irmãos, sempre benfeitores, dirigentes espirituais dessa casa, que prepararam todo esse ambiente com todo amor e carinho para a nossa chegada, harmonizando e derramando esses fluidos beneméritos, refazendo todos os nossos ânimos e as nossas deficiências. Muito obrigado a todos, Senhor. Nós te agradecemos sempre do fundo dos nossos corações e te pedimos, auxilia-nos a estar contigo
não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Uma ótima noite.